Olá, meus alunos, tudo bem? Estamos com mais uma aula remota, né? Aprendendo um pouco mais. Na aula anterior, nós vimos como os homens, né? O ser humano chegou no continente americano, né? Visto que algumas fontes dizem que ele surgiu na África, outra fonte que ele surgiu na Mesopotâmia, e seja quais forem as fontes, né, ele se deslocou para o continente americano, que fica separado por mar. E aí uma fonte diz que eles vieram ilha por ilha pela Oceania, pela Austrália, e chegaram na América. Outra fonte diz que eles vieram por terra, subindo ali pelo Oriente Médio, subindo pela Sibéria, chegando até o Estreito de Bering e atravessando, segundo alguns cientistas, no período de seca, e chegando na América. Hoje nós vamos ver descobertas de fósseis que comprovam, né, que o homem chegou aqui há muitos e muitos anos atrás. O arqueólogo brasileiro Walter Neves, em 1999, revelou ao mundo o fóssil mais antigo de toda a América, certo? Tratava-se do crânio de uma mulher que viveu há cerca de 11.500 anos. Veja que é muito tempo atrás. Você tem uma ideia, a América foi descoberta em 1492, ou seja, um pouco mais de 500 anos de descoberta da América, né, por Colombo. E já esse fóssil já é datado de 11.500 anos antes, né? Os arqueólogos a batizaram de Luzia, em homenagem a Lucy, aquela outra ossada que foi encontrada na aula anterior, lá pro lado da África, certo? Então, em homenagem a Lucy, botaram o nome dessa ossada de Luzia. Conforme nos conta Walter Neves, Luzia foi descoberta em 1965 por uma missão franco-brasileira, ou seja, França e Brasil, uma missão arqueológica, tá? Coordenada pela arqueóloga Annette Laming, certo? Que morreu precocemente sem divulgar o seu achado. Então essa expedição arqueológica comandada por Annette Laming, certo? Fez uma expedição por aqui e Walter Neves, certo? Retomou a pesquisa de Annette, porque ela havia morrido e não divulgado sua pesquisa, e a equipe divulgou o extraordinário achado de Annette Laming em 1999, certo? Cientistas ingleses reconstituíram a fisionomia de Luzia através de imagens de computador, né? E surpresa descobriram que as suas feições, as características do rosto de Luzia, era parecido com o dos nativos da África e da Austrália, ok? Olhos arredondados, nariz largos e lábios volumosos. Assim foi a imagem que eles conseguiram, né, descobrir. Recentemente, com base em materiais inéditos de Lagoa Santa, Minas Gerais, certo? Walter Neves descobriu também que as características cranianas do povo de Luzia, certo? As características do formato da cabeça eram semelhantes às dos africanos e australianos, ok? Para ele, então, o povo de Luzia entrou na América antes dos grupos com feições asiáticas, que são a dos índios hoje. Você já viu que os índios são muito parecidos com, por exemplo, um chinês, um japonês, aqueles olhos mais esticados um pouquinho, embora um pouco mais morenos, porque é aceito que o povo asiático foi que chegou por aqui e deu origem aos indígenas, tá bom? Mas com a descoberta de Lucy, os australianos e os africanos podem ter sido os primeiros a chegar aqui antes mesmo desses povos asiáticos, tá bom? Aqui nós vemos uma imagem do crânio descoberto de Luzia e aqui uma, certo, imagem tirada de computador 3D para tentar mostrar como era essa Luzia, tá certo? Aí aqui nós vamos em frente os estudos de Nied Guidon. Nied Guidon era uma arqueóloga, certo? E há provas de que a presença humana em São Raimundo Nonato do Piauí é muito antiga. Essa já é outra arqueóloga
que veio pesquisar por aqui descobriu que numa cidade do Piauí chamada São Raimundo Nonato, teria sido a cidade mais antiga daqui da região, né? Ela e sua equipe descobriram um sítio arqueológico nessa cidade, certo? E lá, dentro desse sítio arqueológico, eles encontraram pedras furadas, pedaços de carvão e de pedra lascada, que teriam pelo menos 50 mil anos. Aí já é mais tempo ainda de história do homem aqui na América, certo? Segundo ela, tais vestígios são prova suficiente da presença humana na América desde aquela data, ok? Então, passando adiante, outros cientistas, porém, não aceitaram a teoria de Nied, né? Não aceitaram, de Nied Guidon. Então, disseram, para contradizer o que Nied havia descoberto, que aquelas pedras lá nada mais eram do que carvão, né? Que teriam sido produzido por incêndios, florestas, e que as lascas de pedras podem ser resultado do esfacelamento de rochas. Não teria sido de homens lá de 50 mil anos atrás. Você entendeu? Então, alguns cientistas discordaram. Nem todos aceitaram a teoria de Nied. Então, ou seja, esses materiais seriam o resultado de fenômenos naturais da ação humana. Então, alguns cientistas contestam, não foram todos, mas alguns cientistas contestam essa posição. Em 2006, porém, o cientista francês Eric Boeda comprovou que os artefatos encontrados pela arqueóloga brasileira eram feitos por seres humanos que viveram no Brasil há entre 33 e 58 mil anos atrás. Ele procurou comprovar isso, tá certo? Ganhou força sim a tese de Guidon que a presença do homem na América, eu botei amarelinho, a presença do homem na América é muito mais antiga do que se pensa. Parte da comunidade científica aceitou sua tese, outra parte, no entanto, continua se opondo a ela. Então não há uma posição unânime da descoberta de Nied Guidon, mas é uma descoberta que influenciou demais e muito defendida, tá certo? Aqui nós temos uma imagem da pedra, de uma das pedras encontrada no sítio arqueológico de Nied Guidon. E aí a rocha encontrada, certo? Aí aqui eu tenho um exercíciozinho para vocês, para terminar. Um exercíciozinho. Essa ficha aqui está no seu livro. No seu livro, ok? O que é que você vai fazer? Você vai fazer essa fichinha no seu caderno, desenhar ela bonitinha no seu caderno, tá bom? E você vai colocar nome do arqueólogo brasileiro que revelou ao mundo o fóssil mais antigo da América. Tem lá, eu falei logo no início do vídeo. Aí aqui você vai botar o nome do arqueólogo, desse lado. Nome e idade do fóssil, daquela ossada que foi encontrada. Tem o nome dela e a idade, escreve aqui. Feição do fóssil, você lembra que eu falei que tem um parecido com alguns povos? A feição do rosto e tal, coloca aqui, entendeu? Já a outra parte do exercício, marca a alternativa que está errada, viu? Não a que está certa. Qual das três alternativas está errada? Qual? Certo? A primeira, Nied Guidon e sua equipe descobriram no sítio arqueológico de Pedra Furada pedaços de carvão e de pedra lascada que teriam pelo menos 50 mil anos. Segundo ela, tais vestígios são prova suficiente da presença humana na América desde aquela data. Isso está certo ou está errado? Olha lá que você vai ver se está certo ou está errado. A segunda, todos os cientistas atuais aceitam a tese de Nied Guidon de que a presença do homem na América é muito mais antiga do que se pensa. Todos os cientistas aceitaram isso? E aí, o que você diz? Olha lá. A terceira, em 2006, porém, o cientista francês Eric Boeda comprovou que os artefatos de pedra encontrados pela arqueóloga brasileira foram feitos por seres humanos entre os anos entre 33 mil e 58 mil anos. Isso está certo ou está errado? Então marque a alternativa que está errada. Você coloca um xizinho. Escreva também isso no seu caderno e coloca um xizinho, ok? Então esse é o exercício. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos vocês.